Você com certeza já deve ter ouvido falar dos bancos digitais, mas você consegue saber se para você é melhor ter conta em um banco tradicional ou em um banco digital? Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo e bora descascar esse abacaxi? Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Guto, eu sou formado em administração pela UFSCar de Sorocaba e está começando mais um vídeo do Guia Básico de Educação Financeira. Para começar o vídeo de hoje, primeiro a gente precisa diferenciar banco digital de banco digitalizado e de fintech ou de meios de pagamento. Banco digital é muito parecido com o que a gente conhece nos bancos tradicionais. A diferença é que ele ocorre todo online, todos os processos dele são via internet, ou seja, ele não tem agências físicas, como é o caso dos bancos tradicionais. Já os bancos digitalizados, eles podem ser bancos físicos que têm parte das suas atividades de modo online, na internet. Já as fintechs são empresas que usam a tecnologia para otimizar os processos financeiros. Dentro das fintechs podem estar incluídas empresas que fazem a intermediação de pagamentos, como PayPal, Apple Pay e outros. Então, feita essa diferenciação, a gente vai partir agora para as características de cada um que fazem com que a gente tenha condições de escolher qual é melhor para a gente. Porque a gente não vai falar em vantagens e desvantagens, porque isso é muito subjetivo. O que é uma vantagem para mim pode ser uma desvantagem para você e vice-versa. Então, para a gente escolher onde a gente vai ter uma conta, a primeira questão que a gente precisa avaliar é a questão do atendimento presencial. O quão importante é para a gente ter a possibilidade de ser atendido presencialmente em uma agência física por um funcionário de carne e osso, ou se a gente está satisfeito com o atendimento exclusivamente online ou só por telefone. Porque se a gente escolher um banco digital ou uma fintech para ter a nossa conta, muito provavelmente eles não vão ter agências físicas próximas da gente e isso vai dificultar a relação interpessoal. Se você precisar ter aquele contato olho no olho com o funcionário, você não vai conseguir. Então você precisa colocar isso na balança para saber se para você é importante o atendimento presencial ou se você pode dispensá-lo. O segundo ponto que a gente precisa avaliar são as opções de crédito. Cartão de crédito, financiamentos, empréstimo pessoal. Isso é importante porque, principalmente nas fintechs e nos bancos digitais menores, a gente não vai conseguir uma liberação de crédito com tanta facilidade. Porque eles ainda têm poucos clientes, estão se desenvolvendo, então eles não conseguem liberar montantes muito grandes de crédito para todo mundo. Então, se você é um cliente que precisa de crédito com uma certa constância, ou que você pretende pedir cartões, enfim, talvez as opções digitais não sejam as melhores para você. Talvez um banco físico, um banco tradicional consiga te atender melhor nesse quesito. Então é muito importante você fazer essa análise também. O quão importante são as opções de crédito para você e o quão facilitadas elas precisam ser para você no seu dia a dia. A terceira coisa que a gente precisa avaliar também é se o banco que a gente está abrindo a nossa conta, se ele tem a garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma organização da sociedade civil e ele serve para proteger os correntistas e os investidores caso os bancos venham ter algum problema e a falência. Ele garante os nossos patrimônios até R$250 mil por instituição, por CPF. Mas nem todos os bancos têm essa proteção, ele precisa ser filiado ao FGC. Algumas fintechs, alguns bancos digitais menores não são filiados ao FGC. Então você precisa ficar atento a isso, porque se acontecer alguma coisa com essa instituição, pode ser que o seu dinheiro não esteja garantido. Então isso é um detalhe muito importante para você se atentar antes de abrir uma conta e guardar o seu dinheiro. Quarto ponto para você se atentar: o nível de familiaridade que você tem com o uso da tecnologia, da internet e de celulares, smartphones. Porque nos bancos digitais você vai fazer tudo totalmente online ou no máximo via ligação telefônica. Então, se você não tiver familiaridade com esse tipo de aparelho, com a internet, pode ser que você tenha alguns problemas no decorrer do seu relacionamento com essa instituição. Então, é bom que você faça essa autoanálise para ver se você se
considera uma pessoa capaz de interagir com esses sistemas para não sofrer no futuro. Quinto ponto que você precisa se atentar. Você é uma pessoa que usa muito dinheiro em espécie, dinheiro físico, aquele que você pega na mão? Se você é essa pessoa, saiba que nos bancos digitais, esse acesso ao dinheiro físico ele é mais difícil e talvez ele custe mais do que no banco tradicional. Por quê? Os bancos digitais, por eles não terem agências próprias, eles precisam terceirizar o saque deles, ou seja, naqueles caixas 24 horas. E aqueles caixas 24 horas, eles recebem uma parcela do banco para poder disponibilizar o serviço para os clientes. Então talvez o banco vá te cobrar alguma taxa caso você precise de dinheiro físico. Se for algo corriqueiro, não tem problema. Mas se você é uma pessoa que utiliza com uma constância grande dinheiro em espécie, isso é um ponto muito importante que você precisa levar em consideração. Pois você pode estar pagando taxas para fazer esses saques. Fique de olho. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos fazer o YouTube entregar esse conteúdo cada vez para mais pessoas. Sexto ponto a se considerar. Você é uma pessoa que recebe muito dinheiro vivo e precisa fazer depósitos com alguma constância, com alguma frequência? Se você é essa pessoa, talvez os bancos digitais também não sejam para você, porque eles não têm agências físicas, então você não consegue fazer depósitos. Para fazer um depósito no banco digital, você precisa ou gerar um boleto ou gerar um QR Code e muitas vezes esse depósito ele é feito através de outra conta, uma conta de um banco tradicional, por exemplo. Então, se você é essa pessoa que recebe muitos pagamentos em dinheiro ou recebe dinheiro assim de clientes, enfim, de várias fontes e precisa depositar isso na sua conta, talvez ter uma conta em um banco que não tem uma agência física para você fazer esse depósito, talvez não seja a melhor alternativa. Agora vamos falar sobre taxa, né? Ninguém gosta de pagar taxas exorbitantes e o sétimo ponto é justamente em relação a isso. Nos bancos digitais, justamente pela ausência das agências físicas, o custo de manutenção desses bancos é muito menor. Muitas vezes a gente vai ter conta sem tarifa, cartão de crédito sem anuidade e transações bancárias sem custo, TED, DOC. Apesar que hoje em dia isso não é tão importante, porque a gente tem o Pix, que é gratuito, e a gente consegue fazer ele em qualquer banco, seja um banco tradicional ou um banco digital. Se você não sabe muito bem o que é o Pix, a gente já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, e aí você pode ir lá assistir ele completinho e entender melhor o que é o Pix. O oitavo ponto que eu vou trazer para vocês é o fato de alguns bancos digitais disponibilizarem um investimento automático, como é o caso do Nubank, por exemplo. Você só de deixar o dinheiro na conta, ele já está rendendo a 100% do CDI. E você ainda tem a opção de guardar o dinheiro e fazer com que ele renda ainda mais, mas tem algumas regrinhas internas lá que a gente não vai esmiuçar nesse vídeo. Já os bancos tradicionais, eles não fazem muito isso. Se você deixar o dinheiro lá, ele simplesmente vai ficar na sua conta sem render nada. Você precisa fazer uma aplicação, algum tipo de investimento para que ele comece a render. E já que a gente está falando em lucro, em rentabilidade, o nono ponto é justamente sobre isso. Os bancos digitais, por serem menores e por estarem ganhando popularidade no mercado brasileiro agora, eles tendem a oferecer taxas maiores de retorno dos investimentos, justamente para atrair mais clientes. Mas é importante ficar de olho naquilo que eu falei sobre o FGC. Se eles não tiverem garantia do FGC, talvez não seja uma boa deixar muito dinheiro aplicado nesses bancos. Você pode perder tudo caso aconteça o pior, caso eles precisem fechar as portas. O décimo ponto diz respeito aos limites das transações que você pode fazer. Os bancos digitais, justamente por serem menores e por estarem ainda começando no mercado, algumas transações eles não conseguem liberar volumes tão grandes. Então, se você é uma pessoa que faz movimentações muito grandes de dinheiro, talvez para você não seja tão interessante, já que muitas vezes eles não vão conseguir liberar o limite que você precisa. Aí você vai precisar ligar lá, pedir para eles fazerem uma liberação e tudo mais. Isso pode se tornar uma burocracia desnecessária se você tiver uma conta em um banco tradicional. Mas Guto, então o que eu devo fazer? Eu devo ter conta em um banco tradicional ou eu devo ter conta em um banco digital?
Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. E o que eu aconselho vocês a fazerem ou a terem? Eu aconselho vocês a analisarem o perfil de acordo com todas essas características que a gente falou. Mas mesmo assim é muito importante você não ter relacionamento com um único banco. É sempre bom você ter relacionamento com 2 ou até 3 bancos para você ter opções de crédito e poder pesquisar o que vai ser mais barato para você e que vai atender melhor a sua necessidade. Então a dica é, tenha pelo menos 2 contas, uma em um banco digital e uma em um banco tradicional. Se você quiser ter até mais que isso, talvez seja interessante justamente para você ter mais opções, como eu disse. Então, no mínimo 2, uma no banco digital, uma no banco físico, e aí você consegue ter o melhor dos 2 mundos. Então, para o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Semana que vem tem outro vídeo, eu espero você. Um beijo e tchau!